Sabe Caxias by Bitcoin, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Alô, alô, muito bom dia a todos, amigos, amigas, tudo bem? Está começando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcoin. Manhã de segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. É um prazer estar em sua companhia. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Você que curte, você que compartilha os nossos programas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pela central de mídia da Bitcoin TV, bitcointv.com.br, por sabecaxias.com.br, pelo nosso Facebook e também, né, pelas nossas redes sociais. Esta parceria que deu certo, Sabe Caxias by Bitcoin, está no ar mais uma vez, depois de uma folguinha, né? Paramos na quarta-feira, estava com saudades, né? Nos curtiu aí no fim de semana, curtiu, compartilhou, muito obrigado, né? E estamos aqui com o café, sempre o cafezinho, né? Saudades do nosso amigo Edinho Soares também, um golinho de café. Saúde para nós, saúde para todos nós, coragem, porque é preciso ter força de vontade, motivação, para que tenhamos aí resultados, não é, das nossas ações, que é o que queremos, não é? Resultados positivos, sucesso, prosperidade, saúde. Estamos num ano muito difícil para todos nós e temos a certeza, né, que muitas pessoas estão enfrentando profundas dificuldades, inclusive com esta pandemia inédita aí no século 21 e na era moderna, mas, porém, meus caros amigos, vamos em frente, né? Uma aguinha também, café e água aqui, ó, né? Estamos ao vivo, portanto, né, precisamos estar protegidos. A garganta começa a coçar e aí nós estamos aqui com você, trazendo notícias de hoje, informações, cultura, entretenimento. Sabe Caxias by Bitcoin, que tem o apoio da Pizzaria Sabor da Serra. Você está precisando de uma pizza de primeira linha? A Pizzaria Sabor da Serra tem no bairro de Lourdes. Eu vou dar somente o endereço do Face aqui da galera, porque aí você pode encontrar cardápio, você encontra sabores diversos para toda a família. Você liga, você pede, olha, eu quero calabresa sem cebola, eu quero borda de catupiry. Em menos de 40 minutos você recebe a pizza quentinha na sua casa, né? Pizzaria Sabor da Serra. O meu amigo Alexandre Borges, um bom início de semana para você, um grande abraço para você. Também juntos, né, desde sempre. Sabe Caxias foi fundado em 2010 e agora estamos aqui também junto com a Bitcoin TV, né, uma parte dos nossos produtos de informação já em 2020. 10 anos, né? Não é fácil não, não é fácil não, ainda mais em tempos de pandemia, e a Pizzaria Sabor da Serra conosco desde sempre praticamente. Quero agradecer também a Casa do Queijo Rio Branco, Diego, né? Diego da Casa do Queijo Rio Branco, queijo especial, queijo Minas, aquele salaminho que você gosta de colocar um queijinho, um salaminho, um pãozinho, um cacetinho, né? Ou um pãozinho francês de primeira, você encontra na Casa do Queijo Rio Branco. Eu compro lá os ovinhos de codorna, assim, os vidrinhos assim, muito bons, né? Em preços especiais. Todos os dias, né, tem ofertas para você. Todos os dias o pão francês também está em ofertas. Casa do Queijo Rio Branco, estacionamento próprio, bem fácil de você achar. Passa o Aristide Germani ali, né? Faz aquela voltinha assim, à esquerda, logo você acha a Casa do Queijo Rio Branco, que estava do lado direito da rua, agora está do lado esquerdo, e tem ofertas especiais para você. Também apoia este programa. Temos outros patrocinadores, né? CPR Rodas e Pneus, lá no bairro São José, você encontra também muitas ofertas, né? Precisando de trocar, né, o seu jogo de pneus, precisando consertar rodas, enfim, lá com o Gilberto Zago e a sua família, seus irmãos, 30 anos quase já de expertise, legal? Alguns dos patrocinadores, entre outros aqui, das nossas amizades, não é? Sabe Caxias by Bitcoin. Eu sou Miguel Brambila, acho que já me apresentei, né? Legal, né? Hoje, portanto, a previsão é de chuva. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo, sim, estamos com chuva, mas é preciso que chova, né?
Preciso que chova, pelo menos, para acumular água. O bom é que chovesse equilibradamente. O interessante é que chove, né, a previsão, e logo arrebenta uma adutora, né? Dá uma chuvinha, pum, né? Falta aí a notícia aqui é que até de madrugada viria água, né, do Samai, mas não veio não. Aqui no Esplanada, na região, aqui o pessoal está sem água desde ontem. Né? O rompimento da adutora, várias regiões de Caxias do Sul ficam sem abastecimento de água até a madrugada desta segunda. Vai além da madrugada, né? Agora já é de manhã e nada de água em muitos bairros. O pessoal reclama bastante disso. E esse é um desafio aí para o nosso prefeito eleito Adiló de Domênico, porque não dá voto, né? Está embaixo, né? Da terra, qualquer chuvinha estoura. Isso nós tínhamos falado já há bastante tempo. Estoura uma adutora e depois para consertar é complicado. Aqui a notícia que está no Jornal Pioneiro, né, que nós recebemos também aqui particularmente no Sabe Caxias Babitcom, moradores de várias regiões de Caxias ficarão sem abastecimento de água neste domingo. Ficaram, né? O motivo é o rompimento de uma adutora localizada na rua Silveira Martins, nas proximidades do bairro Cristo Redentor. O problema começou na madrugada. Equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, trabalham no conserto da adutora. O serviço, né, deveria estar pronto já, mas não está. Não está, portanto, estamos aguardando, né? E às vezes fica pronto só na terça-feira. Então, quem tem caixa da água, tudo bem. Quem não tem, né, que se vire como puder. Previsão do tempo para esta semana, hoje a temperatura varia de 16 a 21 graus. Amanhã, terça-feira, dia 15, chuva de 15 a 26 graus a variação de temperatura. Quarta-feira, de 18 a 25 graus, também chuva. Quinta-feira, 16 a 22 graus, chuva. Sexta-feira, dia 18, chuva também, a previsão, né, de 14 a 24 graus a variação de temperatura. E no sábado, a previsão de chuva, 18 a 24 graus também a previsão de chuva, né? E lembrando, você que perdeu a prova ontem, ou nem sabia que ia ter a prova do concurso público da prefeitura, que foi transferido para ontem, na sexta-feira foi publicado um edital cancelando mais uma vez, né, a realização das provas objetivas do concurso público da prefeitura devido, olha lá na sua inscrição, devido à questão do coronavírus, né? A pandemia que cresce preocupantemente. Nós vamos trazer isso também. A chuva é boa. Apesar dos alagamentos urbanos, qualquer chuvinha hoje em dia, né? Um temporal um pouquinho mais forte, de pouco tempo já dá problema, já dá alagamento, já falta luz. É falta de planejamento urbano, sabe-se disso, né? Coletivamente precisa que se tenha mais esforço nesse sentido. E por isso nós temos também o Mob Caxias, que sugere a criação do Conselho Municipal de Desburocratização. Uma das manchetes também de hoje. O governo Cassino afirma que em um ano realizou ações para destravar o município. Tomara que tenhamos resultado disso, né? Esperemos que sim. Essa é a manchete também de hoje, né? Está na coluna do Marcelo Munhol, de lá de Domênico e Poliores, prefeito e vice-eleitos em Caxias, tem sobre suas mesas a agenda eleições entregue a eles pelo grupo Mobilização por Caxias, ou MOB, que é muito bem visto na cidade, um grupo muito importante, muito democrático, com várias frentes de trabalho, representado por vários setores da sociedade, né? No capítulo Gestão Pública, a sugestão de 2 objetivos estratégicos que dialogam bem, inclusive, com partes do plano de governo de Adiló e Paula. Vamos ver, né? Tem tudo para dar certo, né? O governo, e qualquer governo em Caxias, aliás, né? Mesmo que fosse Pepe Vargas o vencedor, muita gente disse: ah, mas o Pepe ganhou o debate, o Adiló perdeu o debate. Nós fizemos aqui essa discussão junto com outros amigos, né? Em parte fizemos essa discussão com o Aquilino Dalla Santa, o analista, articulista, filósofo e outros também nos bastidores, mas o debate só não foi suficiente. Agora, né, não é a questão de analisar depois do jogo ganho, não é? Nós dissemos isso antes também, e temos dito isso antes. O que acontece é que se nós dissemos aqui, o Edinho e você que estava nos escutando ao longo do Sabe Caxias, ao tempo de eleições, lembrava que eu dizia que o capital político equivaleria nesse tempo de pandemia. Quem já tinha um capital político acumulado chegaria a um sucesso. E foi o que aconteceu. Adiló de Domênico e Pepe Vargas passaram para o segundo turno, não é? Porém,
mesmo que, segundo analistas políticos, Pepe Vargas tivesse mais conhecimento, fosse mais articulado, tivesse aí vencido o debate, o seu partido, o PT, entrou num vórtice já há algum tempo do discurso vazio, de que fala, mas não cumpre. O que aconteceu com o Lula. Ontem eu vi uma notícia de militantes de esquerda dizendo que a história resgatou a Dilma Rousseff. A história não foi suficientemente ainda rolada, né? Não se tem tempo ainda para a história consagrar ninguém, nem afundar totalmente ninguém. Por enquanto, nós estamos vivendo a história. O brasileiro acha que 3 anos é história, 4 anos é história. Na China, 500 anos, para eles ainda, eles consideram pouco tempo de história, uma civilização de 5.000 anos. O resultado da nossa cultura rasa, da nossa política rasa ainda. Nós temos que ter mais profundidade no debate, né? Ninguém quer, ou não devemos querer, como pessoas um pouco mais cultas, achar que em 6 meses se faz história. A história está acontecendo. A história moderna da democracia, já com 2 impeachments, uma renúncia na hora, um outro impeachment com fatiamento da Constituição, depois a extrema-direita, com esta popularidade, inclusive, do Bolsonaro. É incrível que ele se mantenha popular diante de tantos descasos, diante de 180 e tantas mil mortes, né? Porém, está acontecendo. Pepe Vargas, talvez se tivesse num outro partido, e não estará jamais, né? Porque aí é que está, é isso que eu quis dizer quando ele era um radical defensor da sigla Partido dos Trabalhadores, não uma pessoa radical em si, mas um defensor da sua sigla. Está numa sigla, assim como outras no Brasil, que perdeu o discurso. O discurso, o debate, pode até ter vencido, poderia até fazer um governo melhor. O porém é que para muitos eleitores ficou, além do radicalismo da esquerda, na condição de que fala, mas não faz. Essa é uma questão, né? E entrou também naquela outra questão que está sendo investigado, o Lula, e o Lula é o Partido dos Trabalhadores, não adianta. Se o Brizola fosse acusado de corrupção no seu tempo, denunciado e preso, mesmo que depois, né, conseguisse habeas corpus e defendesse em liberdade a sua realidade, a história do seu partido seria outra, e assim por diante, não é? Assim como é preciso que se defenda muitas coisas. O PSDB tem o Aécio Neves, mas o Aécio Neves não é o partido. O Aécio Neves é um dos membros do partido. O PSDB é o Fernando Henrique, que mesmo que o pessoal denuncie problemas, que ele tenha comprado a reeleição, né, o rolo compressor do Serjão na época, se lembra muito disso, porque ele aprovou a reeleição em mandato e conseguiu se reeleger, enfim, mesmo que se tenha dificuldades em compreender aí a lisura do governo Fernando Henrique, ele ainda é um ícone do PSDB, um homem de 90 anos e que não tem processo sobre as suas costas, não é? Então, essa é uma questão. O Mob Caxias, portanto, sugere, né, a criação do Conselho Municipal de Desburocratização. Legal, agora desburocratizar não é passar por cima também, né, dos trâmites legais, como se quer, inclusive, fazer na calada da noite do mandato municipal, e como se quer fazer na calada da noite do governo municipal, a alteração, né, da Constituição Municipal, né, do plano municipal, que permite aí modificar a questão das parcerias públicos-privadas. Preciso avançar nessa questão, preciso tornar mais público o debate, não se votar, né, a toque de caixa, porque vai acabar acontecendo o que acontece no Brasil, judicialização da política, né? Porque o pessoal não vai aceitar assim a toque de caixa, aprovasse uma lei sem maior profundidade no debate e sem a necessidade, inclusive, já existem aí regulamentações de licitações, né? Então, se isso faz parte do destravamento que o Cassino tenta colocar, porque, né, não vai destravar tão fácil assim, né? Ao que parece, a questão é um pouco diferente do que se fala, né? Temos também outras questões a serem observadas, por exemplo,
o protesto, né, um amigo, Nassib Turelli, que está, sim, junto com várias outras pessoas, criando o movimento Nós Existimos, defendendo a classe dos músicos que precisam trabalhar. Sabe-se que o protocolo é difícil neste momento, sabe-se que muita gente morreu, mas há uma contradição em alguns lugares realizando eventos e outros lugares sendo proibidos de trabalhar. Pacificamente, todas as vezes que se manifestam estes grupos, né, disse que às 10h10 de sábado estavam fiscalizando o seu bar. Que bom, né? Que bom, né? Que ele cumpre as regras e diz para ele: quem não deve, não teme, meu amigo Nassib. Fala aqui, quem não deve, não teme. Fique tranquilo, né? Que estes contra-choques têm, assim, muitas vezes o poder oculto, entre aspas, né? Fique tranquilo que quem não deve, não teme. Protestar é direito, sim, que se fiscalize os outros também. Outros lugares que fazem, né, eventos clandestinos, porque hoje os ônibus estavam cheios, né? Ou não, né? Ou o transporte coletivo urbano não está cheio hoje, não tem pessoas nas paradas de ônibus com chuva. Isso não está gerando contaminação. Pagam os artistas, pagam comerciantes, como se tivesse horário, né? A ignorância tamanha da cultura da nossa cidade, e outros lugares também, aqui no Rio Grande do Sul, como se tivesse horário para o contágio e que não estivesse cumprindo os protocolos sanitários. Então, meu amigo, fique tranquilo, porque que você, tenho certeza que cumpre aí os protocolos, assim como outros tantos. E eu, como músico, me solidarizo à causa, muita gente passando necessidade. O movimento fez algumas conquistas aí, conseguiu abertura de editais, porque se existe o dinheiro, olha, sem a pressão, o dinheiro ia voltar para onde? Ia ficar onde o dinheiro da Lei Aldir Blanc? Não é? Então se fez uma pressão, se abriram novos editais para ajudar essas pessoas. Né? Não vai ajudar todo mundo, tem gente que não consegue, nem sabe como fazer edital, e é músico bom, são comerciantes, né? Há sempre o problema onde tem poder, acontecem algumas disputas de ego, enfim, né? Mas, enfim, é importante que se tenha realidades, né? Realidades, senso de realidade, no sentido de que manifestar-se é direito. Sempre vem a contrapartida, né? Não adianta assustar as pessoas e ter medo, né, com pressões, porque, claro, que se você encontrar algum podre, né, de quem está protestando, se desmoraliza. Essa é a nossa Caxias do Sul, viu? Loja de roupas de Caxias do Sul é advertida por causa de aglomeração. Professora de Caxias do Sul é suspensa e alvo de sindicância que apura ameaças. Caxias do Sul recebe 30 respiradores do Ministério da Saúde. Esperemos que funcionem, que seja bom, né? Agora é o momento que todo mundo vai atirar pedra, diz técnico do Caxias após a eliminação. Você vai saber isso no lance esportivo daqui a pouco. Nos pênaltis, Caxias é eliminado da Série D do Brasileiro pelo Mirassol. Vamos a algumas manchetes nacionais também, para que nós possamos nos informar o que está acontecendo no mundo. Antes vamos ver a situação aqui, aliás, da pandemia. É bastante preocupante, pessoal. Não acabou a pandemia, nós estamos quase lá, estamos chegando próximos, né, da vacina. Não chegamos ainda, mas, aliás, né, é preciso que se tenha noção da pressão do Supremo Tribunal Federal, que eu disse aqui neste programa. O Edinho me perguntava como seria a questão da vacinação. Eu disse: o STF vai resolver, porque o Bolsonaro, que não perde a sua popularidade milagrosamente, né? Eu não sei como as pessoas acreditam ainda numa pessoa que não se sensibiliza com 180 mil mortes, né? Ainda é insensado, né, por pessoas que não se preocupam com a vida alheia, com a morte dos outros, não é? E ainda acham que é uma gripezinha, né? Está sendo o Pazuello desmascarado. Mandaram lá às pressas no sábado um plano de vacinação que não tinha assinatura das autoridades. É crime isso, como, né, é absurdo. Então se fez um protesto, 36 autoridades técnicas, né, na área de infectologia fizeram um protesto dizendo que não tinham assinado, e o Lewandowski, né, o Ricardo Lewandowski,
ministro do Supremo deu 48 horas para que o Pazuello apresentasse o plano. Parece que você está, né, negociando com a professora na escola, com a diretora, e você tem prazo, porque senão você vai rodar de ano, né? Mas não vai acontecer nada com o Pazuello, vai mentir, vai continuar mentindo, né? E nem com o governo federal, porque nós vivemos num Brasil ainda primitivo, né? Um país quase que de bananas, onde enquanto 181 mil pessoas morrem, a Michelle, né, a Michelle, dos 90 mil, a primeira-dama, e o Bolsonaro inauguram o museu das suas roupas como se fossem reis e rainhas. Do quê? Né? E as pessoas. Vai ter protesto lá também. É falta de senso da realidade, né? Uma coisa que não faz sentido nenhum. Não é? E também outras questões que estão sendo investigadas. Mas os filhos do Lula também fizeram isso. Sim, então perdeu sua moral, se limpa a sujeira com a sujeira, né? Agora os filhos do Bolsonaro recebendo serviços de graça, tráfico de influência, se banaliza, então, agora pode, né? Eu posso, você não pode? Quer dizer, que hipocrisia é essa? Né? Onde está, como diz o professor Marco Villa, a capacidade de indignação do nosso Brasil? Nós estamos apresentando o programa Sabe Caxias by Bitcoin. Nós não somos donos da verdade, não somos não. Hoje é segunda-feira, deixe sua crítica, o seu comentário. Estamos aqui fazendo um bate-papo com você na nova modalidade de rádio, né? Rádio-televisão, rádio televisiva, não é? Precisamos agora tomar café. Isso mesmo, né? Um golinho para você também. Tome seu café, acorde. Saúde, coragem, segunda-feira, né? Escovar os dentes, como diz a música, né, da banda Algeriza, e temos que ficar penteadinhos, etc, né? É diferente um pouquinho, mas é legal, né? Nós estaremos aí na semana também informações, entrevistas, né, debates. O pessoal tem chegado a este núcleo de entretenimento junto conosco. Já no fim do ano, né? Já estamos no dia 14 de dezembro. Enfim, portanto, a pandemia em Caxias do Sul preocupa. Caso o ritmo de internações continue elevado, a oferta de leitos de UTI em Caxias do Sul pode se esgotar nos próximos dias. É o colapso previsível, que o brasileiro não se responsabiliza por isso, começando para a pessoa que dá cloroquina para a EMA, que tem que explicar os 200 e tantos milhões, né, de comprimidos gastos ineficazmente, porque não funciona esta cloroquina, né, esta enganação da cloroquina. Não teriam morrido 180 mil pessoas se a cloroquina funcionasse. A ciência do mundo, né, teria colocado a cloroquina em primeira mão antes das vacinas da Pfizer e seja o que for. Precisamos trabalhar na consciência do bom senso neste país para que as pessoas tenham a opção de ver o lado, né, claro das coisas. Então, quer dizer, nós não sairíamos nem da primeira onda, chegaríamos à segunda. Isso também não é profecia, não. É fato. O Brasil é totalmente previsível. Eu disse em março que nós chegaríamos, né, a este número, passaríamos dos 140, fui chamado de sensacionalista, de que isso não aconteceria. E as pessoas que falaram isso sumiram, não se manifestam, fazem de conta que esqueceram, né? Eu tenho as coisas printadas e jamais fui processado por mentir, graças a Deus, porque mentir, falsidade ideológica, calúnia é uma coisa que não se faz se você tem um bom caráter. E você precisa saber, uma maneira jornalística, como se coloca a questão da verdade, a política, né? A política, né? E falamos várias vezes neste programa que não se trata, ao criticar o governo Bolsonaro, defender o governo do PT, por exemplo, né? Que já nem está mais com tanta representação nacional, perdeu o Bolsonaro e perdeu o PT nessas eleições municipais. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Quando acabar a pandemia, o que se quer é vacina para o povo, o que se quer é uma vida normal novamente, abraçar as suas famílias, abraçar os nossos filhos, né? Ter possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, ganhar dinheiro. Muitas pessoas estão com ansiedade, com depressão. Então nós precisamos sim começar com o pé direito segunda-feira, mas com notícias, né, lúcidas. O que vai acontecer neste colapso? Onde é que estão os hospitais de campanha? Os milhões de reais? Né? E depois, o que se aprendeu com esta pandemia?
Por que não se deixaram hospitais? Agora se está fazendo isso em alguns hospitais. Eu vi uma notícia anteontem, mas nós falamos isso já semana passada, retrasada, que os hospitais deveriam ser específicos para os contaminados com o coronavírus. Né? Criar-se hospitais separados. Tal. Nós temos uma central de leitos X em algum lugar separado, com toda a estrutura, e se levasse as pessoas contaminadas para lá, para que a fila de outras cirurgias necessárias, que também está matando as pessoas, porque as doenças vão avançando dentro do organismo, seja de câncer, seja de outros problemas, as pessoas vão morrendo do coração, de pressão alta, de outras coisas, que também é por causa da pandemia que não recebem atendimento, não se misturassem com os hospitais. Né? Não seria mais simples? O que se aprendeu com a pandemia até agora? Fecha a porta, abre a porta, é só o que se faz? É só o que se faz. Ah, aumentou a pandemia, fecha. Né? Diminuiu um pouquinho, abre. E ninguém respeita nada, porque uns cumprem, outros não cumprem. E fica esse papo furado aí de que se está fazendo alguma coisa. E não se está fazendo. Não se está fazendo. Nós teremos um colapso, então, se estamos na rede pública e na rede privada também. Não é porque você tem dinheiro que você vai ter o seu leito garantido. Não é porque você está no plano de saúde A, B, C, que você vai ter leito garantido. E nós não sabemos o que ainda acontece em cada um. Ela tem um comportamento, e já se fala isso desde o início. Então o Brasil é totalmente previsível. O STF decide questões que deveriam ser da presidência da República, a omissão do Congresso Nacional, que tentou a reeleição através do Rodrigo Maia do Alcolumbre, num golpe, né, que quase passou no STF, né, quase passou no STF, por um voto não passou. Agora, assim como a prisão em segunda instância, não é de se duvidar que daqui a um ano se discuta de novo. A prisão em segunda instância, em menos de 2 anos, por causa do Lula, né, com o poder que ele tem e com a gratidão que os ministros têm lá, por causa que o presidente é indicado, os ministros são indicados pelo presidente da República e que ficam devendo favores para o presidente, né, esse imbróglio dos poderes do Brasil, né, votaram a questão da prisão da segunda instância rapidão, né, em menos de 2 anos votou-se a questão da prisão de segunda instância e aí mudou, né, a jurisprudência. Logo se soltaram inclusive bandidos graves, né? Um dos maiores traficantes do Brasil fugiu nessa pauta, soltado pelo Gilmar Mendes, solto, né? Não sei o que do rap lá, né? Milionário, né? Enfim. Então esse é o Brasil que nós estamos construindo, que nós vamos deixar para os nossos filhos. O Brasil, assim acontece como o meu amigo Nassib lá, que saiu da zona de conforto, buscando aí pacificamente a sua mudança, a sua reivindicação. 10h10 de sábado já estavam lá fiscalizando o seu bar, né? E será que estavam fiscalizando outras casas noturnas, né, que fecham as portas e fazem aglomerações, né? Então é preciso que se tenha, né, pesos e medidas, e que não se tenha medo, não. Nós não vivemos em ditadura, não se intimide você, porque se entrar uma ditadura de extrema direita no Brasil, haverá protesto, sim, as pessoas não vão aguentar caladas, não. Pateta aqui é o meu companheiro, né? Vamos a algumas das informações, então, da Folha de São Paulo. Agora sim, é preocupante essa questão também, Caxias do Sul, não é? Central define internações por Covid no Rio de Janeiro com médicos e angústia à distância. A questão agora é da mão de obra, né? Muitas pessoas estão cansadas, com dificuldades, e todos, né? Médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, até higienizadores, né? Essa é a questão que não se preparou. Muita gente pensa os países todos estão preparando seus exércitos para trabalhar na vacinação. E o Brasil? Muita gente pensa, mas o exército não sabe vacinar. Aplicar uma injeção você aprende numa aula, né, de uma tarde. Em 4, 5 horas você aprende, né, quais são as questões. E, aliás, o exército já deve ser preparado para primeiros socorros, né? Você vai para uma guerra, teu amigo cai morto do teu lado ou ferido, né? Basta ver o Desembarque da Normandia, um filme excelente do Spielberg, né? Antigo, mas é bom, né? Com Tom Hanks. E você veja, né? Aí você vai para uma guerra e não sabe primeiros socorros. Então, quer dizer, não sabe aplicar uma injeção, é fácil, né? Até a Argentina está colocando o exército para trabalhar, mas o Brasil não. Né? O exército do Brasil trabalha para quê? Para quem? Para que serve? Não é? Então, essa é uma questão, né, que
Hoje o colégio eleitoral vota, né? A votação do colégio eleitoral deve frear a estratégia de Trump. Prazo legal para que delegados enviem seus votos para Washington termina hoje, né? Vai acabar esse mimimi do Trump, que não aceita, que esculhamba, né? E o Bolsonaro imita aqui. Autoridades suspeitam que hackers russos invadiram sistemas dos Estados Unidos. Maia entra em semana decisiva para tentar emplacar sucessor na Câmara. Demora para anunciar o nome agravou o mal-estar entre aliados do presidente da casa. Claro, ele queria se reeleger, né? Centralizador. Esse tipo de pessoa na política, amanhã depois, quer tentar dar golpe, mudar as regras em seu próprio favor, se a regra já existe. Né? Por que fica tentando mudar a regra em meio do campeonato? Né? Porque quer mais poder, quer se centralizar. Isso tem que ser claro para o brasileiro. Rodrigo Maia, Alcolumbre, né? Essas tentativas, essa é tentativa de golpe, sim. De ficar mais tempo no poder. Tem muita gente boa na alternância do poder, mas ele tentou dar um golpe, assim como o Bolsonaro tentou dar um golpe lá do AI-5, lá lembra das faixas do exército, que não colou, mas tá aí. A sua popularidade ainda se mantém, porque tem muita gente que acha que o exército, calando a boca das pessoas, resolveria, né, muita coisa. É um ranço, né? Não viveram, né? A realidade pode chegar em você, porque você que pensa assim, né? Você cala a boca do seu filho dentro de casa, da sua filha, né? Você mesmo está frustrado porque nunca e tem preguiça muitas vezes, né? Do debate, né? O militarismo, a ditadura. Um jornalista foi morto, aliás, no Irã por se pronunciar, por ter seguidores e foi acusado disso ou daquilo, né? Porque não se quer, quando se tem a concentração de poder, a proximidade da verdade, né? Você quer enganar. Manchete da revista Veja de hoje: a AstraZeneca quer pedir autorização no Brasil no começo de janeiro. Nós falamos aqui neste programa que a vacina chegaria para o mundo em janeiro. E chegou. Né? O Brasil é um caso à parte. Pazuello agora diz que até dezembro começaria um processo de vacinação, tem a Coronavac, tem esta briga que no fim acaba sendo, né, pela briga, né, pelo pão, aparece aqueles filmes, né, que se briga por o antivírus secreto e que tem o vilão, né, e que tem... O Brasil é primitivo, nós temos que parar com isso, não é? E o ministro decide quem é que vai ser vacinado ou não, e não o presidente, o ministro do Supremo Tribunal, e assim vai, né? Uma vergonha esse Brasil. Covid no Brasil e no mundo, as últimas notícias sobre a pandemia, Folha de São Paulo, aqui a popularidade de Bolsonaro e Luciano Huck nas redes sociais, tecnologia informa, Estados Unidos dão aprovação final e primeiros lotes da vacina saem para distribuição. Após aumento de casos, a Alemanha adota medidas rígidas contra a pandemia. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu sempre critiquei o retorno precipitado às aulas. Como fica as crianças que não têm internet, que são obrigadas a voltar às aulas, em alguns casos em bandeira preta, senhor governador? Como é que fica? Né? Não, está protegido. Os professores são obrigados a dar aulas para quem for às aulas. Né? A minha filha não foi, graças a Deus nós temos aqui a possibilidade de estudo à distância. Tem que fazer os trabalhos. E os que são obrigados a ir porque não tem internet, porque se deu dinheiro para a internet, para essas pessoas, mas a internet não chegou, né? O dinheiro se esfarelou no caminho, não é? Como é que fica agora? Pode ir para a aula? Não é aglomeração na aula? Nós estamos quase em hoje bandeira vermelha de novo, no pior momento da pandemia, na praia, no desembarque da Normandia, eu diria, com quase, né, expiração de leitos, porque os leitos dos hospitais de campanha se esfarelaram, não se preparou um plano B de profissionais para escalonamento, né, e vai se levando, né, a medida vai se resolvendo, né, bem típico de brasileiro, né, ou seja, vendendo almoço para pagar a janta. 2021, diz o Guedes, definição do orçamento ficou para a última hora e pode atrasar, né? O Guedes é um falastrão de primeira, né? Não tem plano nenhum para a nossa economia. Algumas das manchetes da revista Veja, vamos a algumas manchetes aqui do G1, portal de notícias. Pandemia fez previsões para a economia naufragarem em 2020, né? Tesouro dos Estados Unidos sofre ataque de hackers apoiados por governo estrangeiro. Essa é a guerra tecnológica de hoje. A operação prende 17 no Brasil por tráfico humano e imigração ilegal. Tráfico humano. Você ouviu bem, né? Tráfico de pessoas. E nós estamos achando que vivemos num século de civilidade, né? Que o Messias vai salvar, né?
Datafolha, 52% isentam Bolsonaro por mortes na pandemia. Para 53%, no entanto, o país não fez o necessário para evitar alto número de óbitos. O que se sabe é que o brasileiro não sabe as responsabilidades do presidente. Né? O que se sabe, meus caros amigos, é que o presidente da República tem responsabilidade direta, sim. Onde está o plano coordenado de ação? Os governadores estão brigando por uma fatia de vacina, por um lote de vacina, como cães do canil, pedindo um pouco de comida. Assim está acontecendo, né? Foram lá pressionar o Bolsonaro que tira o corpo fora. Não, vocês quiseram, né? O STF determinou, não é culpa minha, né? E continua andando por aí sem máscara, sendo que o recontágio é possível e a retransmissão também é possível. Negando desde o começo a pandemia, influenciando as pessoas, sim. Né? Hoje nós vivemos a era de influencers digitais, inclusive nas mídias digitais. Foi um dos caminhos, né, onde trabalharam os filhos do presidente e o presidente para que se encontrasse a sua popularidade em alta e considerando a facada, considerando, né, que não se queria mais um governo do PT que perdeu o discurso e ainda não se quer, se viu nas eleições municipais, se elegeu a extrema-direita, que também, né, esperemos que caia. Né, que termine esta era de ostracismo, né, de negacionismo, essa era negra no Brasil, de um presidente que, como diz o Marco Villa, você procure aí no blog, no YouTube, o professor Marco Villa é um excelente historiador, um homem que busca a isenção, sim, no jornalismo histórico e político, e fala muito bem sobre isso, né, do beócio. Né, o beócio é, né, do obtuso, uma pessoa que, o parvo, não é? Palavras do historiador, que significa que o parvo é aquela pessoa que você tem os olhos nublados porque ele não tem conteúdo, ele não sabe discutir, ele não sabe debater, ele quer, né? O mandrião, como se diz, é o que não trabalha. Na sexta-feira não trabalha, ele está inaugurando, hoje e amanhã ele vai na Ceasa de São Paulo inaugurar um relógio. Ele inaugurou a Ponte do Guaíba, fez aí o museu das suas roupas lá, né? Espero que as traças comam aquele negócio, porque de histórico não tem, né? Histórico vergonhoso, né? Agora, e os hospitais? Quais foram? Quando você viu o Bolsonaro num hospital? 181 mil mortes no Brasil, hoje, segunda-feira, 14 de dezembro. Quando você viu ele numa UBS? Quando você viu ele perto de uma ambulância, agradecendo o trabalho de uma equipe médica? Quando você viu este homem que preside o Brasil lamentando, né, as 181 mil mortes, a não ser dizendo que não é coveiro? E as pessoas que ainda aplaudem, que puxam o saco desse cara, porque, como diz o professor Marco Villa, esse elemento, que é o presidente da República, de passagem, porque não vai dar golpe no Brasil, não. Ninguém vai aceitar pacificamente um golpe de Jair Bolsonaro, porque nós hei de sairmos desta ignorância que vivemos, não importa onde estejamos, é necessário que tenhamos aí humildade e coragem e força de vontade para sairmos às ruas e protestarmos diante deste absurdo que nós estamos vivendo na política nacional, neste fundo de poço. É pandemia. Pandemia significa morte coletiva que precisava de ação das autoridades, inclusive do governo federal. As pessoas não sabem para que serve o governo federal, não sabem o que serve o seu voto, não sabem para que troca o voto por bananas ainda no Brasil em 2020. Nós temos 50% de pessoas que não têm esgoto. Chove um pouquinho em Caxias do Sul, ameaça chover, né, porque as adutoras rompem, porque quando ameaça chuva, a pressão atmosférica aumenta e elas rompem. E aí falta água, porque justamente devido ao fato de não ter uma manutenção, não ter um plano de registros locais, e etc, porque é embaixo da terra, não é? Ou você acha que Caxias do Sul é uma cidade santa, que a corrupção só é no Brasil, né? Se enterraram canos lá e se deixou toda vez que... não, mas estourou antes da chuva, sim, por causa da pressão dos canos, a pressão atmosférica aumenta, ou seja, né, e os canos estouram, porque são velhos, e aí se mente, né? Porque as pessoas estão sem água aqui nesta região ainda. Então, é preciso sim mudar
muita coisa neste Brasil varonil, não é? E então, meus amigos, eu quero agradecer a companhia de todos. Nós estamos quase no final do programa, não é? Ainda temos um minutinho, alguns minutos nesta segunda-feira. Aqui a gente fala pelos cotovelos, né? Lembrando que este programa, né, tem vários patrocinadores, apoiadores, e eu preciso tomar um pouquinho d'água, né? Porque a Agrícola Juriti conosco também. Um abraço para o Toninho aí na Agrícola Juriti São Peregrino. As manchetes do jornal O Sul de hoje. O governo federal pretende imunizar 51 milhões de brasileiros no primeiro semestre do ano novo. Primeiro semestre. Já começou no Reino Unido a vacinação. Já começou a movimentação da Pfizer em outros países, né? Muita gente já está comprando. Nós temos 210 milhões de brasileiros. Muita gente já se contaminou, mas o recontágio existe. O plano de vacinação deve sair, né, no fio da espada aqui do STF, junto ao ministro, que o Ricardo Lewandowski disse que o plano tem que ser apresentado em 48 horas. Então o que ele vai fazer? Vai pegar um papel e vai rabiscar lá. Primeiro que apresentaram, ia ser julgado isso, né, o que ele faria agora no plenário da Câmara, justamente devido a esta... Deixa eu desligar aqui o celular que está fazendo barulho. Desculpem. Esta omissão, esta lentidão que as pessoas não entendem. Né? Se eles acham que não tem responsabilidade o governo Bolsonaro em 180 mil mortes, o Pazuello, que não é médico, que nega a gripe, inclusive, né? Ainda acha que é uma gripezinha, não estaria, né, com a faca do STF no pescoço, sendo obrigado a entregar um plano de imunização que vai rabiscar. Ora, ele vai rabiscar. Como é que ele vai fazer um plano técnico num dia? Se ele não entregou sábado, vai entregar na segunda. Ele vai rabiscar, vai inventar, vai mentir e não vai cumprir. Não, tá bom, beleza, você rabisca lá, né? Ó, você não terminou a questão da prova aqui, você não sabia a questão, né? Então você não pode entregar em branco, né? Então você vai lá e faz qualquer coisa. Parece o segundo grau, parece a quinta série, né? É muito triste, muito triste. Mas enfim, meus caros amigos, Sabe Caxias fica por aqui. Nós estamos aí preocupados tanto quanto você com o Brasil, né? O Brasil varonil. Voltamos amanhã com mais assuntos de seu interesse. Vem aí o Lance Esportivo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares.